Muito bom dia a todos os que estão reunidos lá em Medellín, Colômbia, junto ao missionário Miguel Bermúdez Marim, a todos os ministros dos diferentes lugares da Colômbia, irmãos e irmãs, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas ou internet. Nesta ocasião de hoje, sábado, 20 de maio deste ano 2023. Nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículo 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra, o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. E no capítulo 14 do livro do Apocalipse, os vemos ali já selados no monte de Sião. Vejam, versículo 1 em diante diz: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, ou seja, igrejas, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. As tribos de Israel. Podem sentar, por favor, nesta pequena conversa que teremos. Vamos ler alguns extratos aqui, para ver, nesta ocasião, o que nos diz, neste extrato aqui, nosso irmão William, da mensagem, a agenda de Deus, os eleitos e a figueira. Ou seja, a figueira é o povo hebreu representado ali na figueira. O povo hebreu diz, foi pregado domingo 18 de outubro de 2009, em Brasília, Brasil, diz: Portanto, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Na agenda de Deus, nos fala isso.
Portanto, assim estará se cumprindo tudo isso relacionado à vinda do Filho do Homem. A colheita nos fala para a colheita que Deus enviará os seus anjos. Isso está na agenda de Deus. Portanto, quando chegar esse tempo, o que Deus tem que fazer? Pois enviar o que Ele disse, seus anjos, seus embaixadores. E esses são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras. Na página 32 do livro de citações, nos diz o reverendo William Branham, no parágrafo 267, diz: Então, quando as pessoas de Deus começarem a se reunir outra vez juntos, ali há unidade, há poder, vê? E quando as pessoas de Deus se acolherem completamente juntos, eu creio que a ressurreição tomará lugar então. Haverá um tempo de rapto, quando o Espírito Santo começar a juntá-lo acima. Eles será na minoria desde então, mas ali haverá um grande recolhimento. E ele escreve: tempo de rapto é igual fé de rapto e uma pedra angular e a flecha, e as eras e uma flecha para a pedra angular. Agora vejam onde é que ocorre esse tempo que nos diz ali o nosso irmão William. Quando chegar esse tempo de colheita, que é o tempo onde haverá essa grande unidade em cima, diz, juntá-los acima, reunir-se juntos acima, diz ali o irmão Branham. Quando o Espírito Santo começar a juntá-lo acima, em cima é na etapa número 8, a era da pedra angular, onde Deus, por meio desses embaixadores, que nos diz aí que são os ministérios de Moisés e Elias, faz esse trabalho, o qual está na agenda de Deus. Ou seja, no programa de Deus está para que se cumpra essa promessa de que esses anjos seriam enviados para fazer esse trabalho e colocá-los em cima. Nessa etapa e era de adoção, a etapa onde se recebe essa fé de rapto. Recordem, em São Mateus capítulo 13, aí nos fala da parábola do trigo e do joio e que ele enviaria os ceifeiros. Esses ceifeiros são os ministérios de Moisés e Elias. Agora vejam como vemos na agenda de Deus, é como uma agenda que nós temos e usamos no dia a dia para anotar o que vamos fazer na semana. Levamos uma agenda, a maioria das pessoas, e colocam ali, porque Deus é um Deus ordenado, e vejam, tem sua agenda. E coloca aí na sua agenda até onde vai chegar cada embaixador que ele envia à terra. Assim como na terra aqui, entre os gentios, ou seja, no mundo gentil e de outras nações, e nas nações na parte lá do povo hebreu também, ou seja, gentios e hebreus, em todo o mundo, todo o planeta Terra, vejam, há embaixadores que têm seu termo, e depois que termina o seu termo vem outro. E esse outro vem já com uma agenda, com um trabalho para realizar. E na agenda de Deus, chegamos até 2018, princípios de 2019, o qual é história, e podemos falar da história já como algo
que esteve na agenda de Deus. E vemos agora claramente todo o propósito e todo o trabalho que foi realizado até ali por meio do seu embaixador, o qual esteve nessa última etapa, sétima, na qual nos tinha colocado. Vejam, veio com esse embaixador cumprindo todas essas etapas até a sétima, e ali, na sétima, ele nos dizia que não sabia até quando ia terminar. E já ao final de 2018, ali vemos como já essa etapa ia concluindo e ia se abrindo esse tempo de entrelace para que aparecesse essa etapa na qual o Espírito Santo estaria fazendo um trabalho para juntar e recolher em cima, ou seja, ia haver esse chamado para subir. E depois do 7 vai o 8. O 8 representa a eternidade, representa a Era de Ouro. Representa a etapa na qual seremos transformados. Porque foi na etapa número 8 que esteve Jesus, na qual foi adotado e cumpriu o propósito para o qual ele tinha vindo a este planeta Terra. Agora vemos que para esse trabalho de subir se requer um chamado e se requer que estejam os ministérios que estariam fazendo este trabalho. Agora veja o nosso irmão William ali, neste tema que ele titulou assim, Agenda de Deus. Veja, nos diz que quando chegar esse tempo, pois o que ele tem que fazer? O que Deus tem que fazer? Pois enviar os seus anjos, seus embaixadores, que são os ministérios de Moisés e de Elias, os ministérios das duas oliveiras. Agora continua dizendo aí nosso irmão William. E agora, tudo isso é o que corresponde ao nosso tempo. E começa a enumerar ali tudo que para o nosso tempo, que se colocarmos a enumerar, veja, diz, e agora tudo isso é o que corresponde ao nosso tempo. Os eleitos, podemos colocar como um. Os eleitos. A figueira. 2. A fé de rapto. 3. A trombeta final. Ou grande voz de trombeta. 4. O recolhimento dos escolhidos. 5. Tanto da Igreja do Senhor Jesus Cristo como os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil. 12 mil de cada tribo. E aí começa ele, vejam, a enumerar todas essas coisas que na agenda de Deus, Deus estaria fazendo quando chegasse a esse tempo. Continua dizendo, vamos ler corrido. E agora tudo isso é o que corresponde ao nosso tempo. Os eleitos, a figueira, a fé para o rapto, a trombeta final, o grande voz de trombeta, o recolhimento dos escolhidos, tanto dos da Igreja do Senhor Jesus Cristo como os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil. 12 mil de cada tribo. O resto são de Deus também, mas há um grupo eleito para o último dia, que são 12 mil de cada tribo. 24 mil do Reino do Sul, 12 mil de cada tribo, 12 mil da tribo de Judá e 12 mil da tribo de Benjamim. E depois, 120 mil das 10 tribos perdidas em, e reticências,
Vejam, são 24 mil do reino do sul, e aí estão as duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e 120 mil do reino do norte, que estão encabeçados em Efraim. Agora, nos diz no livro dos selos, na página 462, diz: então, qualquer homem que sirva a um ídolo, ou mantém um ídolo sobre sua pessoa, ou se abençoa segundo a própria imaginação da sua mente, ou seja, que serve a ídolos, Deus diz que já, quer seja varão, mulher, família ou tribo, seu nome será completamente tirado dentre as pessoas. Correto? Como podemos ver a verdade disto? Quando vemos como operou a idolatria na igreja através dos anos e ainda hoje. E notem como o anticristo tentou formar um antimovimento. Quantos sabem que o diabo faz seus planos e suas tramas segundo o exemplo dado pelos santos de Deus? E ele escreve: o diabo personifica tudo. O que é o pecado? É a coisa justa, mas pervertida. O que é uma mentira? Uma verdade falsificada. O que é o adultério? É o ato correto feito ilegalmente. Agora, nisto de apagar um nome, notaram isto? Nas eras da igreja, a mesma besta, relacionada com as imagens de pessoas mortas, tentou apagar o nome do Senhor Jesus Cristo e apresentar os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa e com a mesma maldição. Exatamente dessa maneira fizeram Dan e Efraim, sob um rei hipócrita em Israel, um impostor chamado Jeroboão. Agora, vamos ler em 1 de Reis. Isso para mim é importante para fixar uma base onde podemos confiar. E retificou Jeroboão a Sichem, no monte de Efraim, e habitou nela, e saindo dali, reedificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo: aí está a imaginação do seu coração. Agora tornará o reino para a casa de Davi. Estava muito temeroso de que as pessoas fossem embora. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, porque o coração deste povo se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro. Vejam, se reuniram para fazer isso. E disse ao povo: é muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. 1 de Reis 12, 25 ao 30. Entendem como foi? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e o outro em Dan. E depois as pessoas saíam a adorar estes ídolos. E agora, aqui, estamos quase na era do milênio, e escreve, na grande tribulação, e Deus ainda se lembra daquele pecado. Eles não estão mencionados com as tribos. Glória, igual como ele se lembra das promessas boas, também se lembra do mal. Por isso é, amigos, que eu creio e sempre procurei ficar com a palavra sem me importar quão estranho pareça. Agora, eles naquele então não pensaram nisso. Pensaram melhor? Escapamos. Bem, mas aqui nesta era do milênio vemos que quando são nomeadas e numeradas as tribos, eles foram excluídos porque serviram à idolatria, o qual Deus tinha condenado. Não disse também que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Se afaste de tais coisas. Não disse também que mataria as filhas de Jezabel com morte? O qual é separação eterna da sua presença? Não confie nessas coisas, de nenhuma maneira. O melhor se afaste delas. Então Deus se lembrou. Mas notaram que os nomes seriam apagados? Por quê? Sob todo o céu não havia sacrifício imediato para oferecer
para oferecer o Espírito Santo para que pudesse ver estas coisas, mas, de qualquer forma, o fez em sua própria mente tão egoísta. Mas Ezequiel, em sua visão do milênio, os viu em ordem perfeita. Em Ezequiel capítulo 48, também em Apocalipse 14, João os viu em sua ordem perfeita por tribos. Correto. Então o que aconteceu? Recordem. Ele disse, sob os céus. Escreve sob o céu. Seu nome seria apagado da ordem das tribos, porquanto estava sob os céus, e estes 144.000 estão ainda sob essa ordem. Correto. Mas é que eles foram cegos e tinham apenas os sacrifícios de bezerros e bodes. Agora vejam, ele apagou seus nomes de debaixo do céu. Escreve debaixo do céu. Mas quanto aos gentios, no tempo do Espírito Santo, ao pecar alguém contra isso, seu nome seria tirado completamente do livro da vida. Escreve livro da vida. E então, não há perdão neste mundo nem no que vem. Correto? Aí é onde nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Eles tinham um lugar, porquanto estavam aqui. Mas as duas tribos faltavam e nunca poderiam ser incluídas quando ele chama os 144.000, ainda estão faltando. Correto. Nem estão numeradas, mas o melhor, José e Levi foram colocados em seus lugares. Ali, você pode ver claramente. E lá, faz centenas e centenas de anos, encontramos a promessa de Deus. Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, a qual era uma mulher boa, mas faltou conseguir azeite para sua lâmpada, agora veja como compara com as virgens fátuas, que é o que ele escreve logo aí, lerei para vocês. Mas lhes faltou conseguir azeite para sua lâmpada, e ele vai purificar com perseguição. Então, pela mesma razão, ele coloca essas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação. Aí diz, não tem quantidade específica. Porque, na verdade, é um tempo de purificação. É juízo. E ele escreve, as virgens fátuas são tipo. E também escreve, as duas tribos passam pela grande tribulação. Agora, vejam o tempo de purificação, que juízo ele desenha ao lado uma pedra angular e as eras. E agora vejam também que a igreja noiva se encontra nessa etapa de purificação do santuário no lugar santíssimo, o qual lemos nesses dias de Apocalipse capítulo 5, parte 1. Agora continua dizendo aqui, ele tinha errado e passou pelo tempo de purificação, porque tinha feito mal ao seu irmão Esaú. Ele o enganou para obter. Vamos ler o parágrafo anterior que não lemos. Diz então, aqui aparecem os 144.000 depois da purgação de Israel. E também aparecem as virgens fátuas, já purificadas e com suas vestimentas brancas. Quão perfeito é, quão formoso. Outro paralelo é o tempo de angústia de Jacó. Ele tinha errado e passou pelo tempo de purificação porque tinha feito mal ao seu irmão Esaú. Ele o enganou para obter a primogenitura, mas teve que passar pela purificação antes de que seu nome fosse mudado de Jacó a Israel, o qual também é um tipo da ordem de Deus para hoje. Vejam, teve que passar pela purificação antes que seu nome fosse mudado de Jacó a Israel. E escreve, Jacó é igual a Israel. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem Agenda de Deus, os Eleitos e a Figueira, onde paramos, diz,
Há aí algo que acontece, onde Levi está colocado nesse grupo por causa do problema que Efraim teve e o outro foi Dan. Mas encontramos que então entra José e ocupa o lugar de Efraim. Porque a tribo de José está composta de duas tribos, porque tem a bênção da primogenitura, e a bênção da primogenitura é dupla porção de tribo de Manassés e tribo de Efraim, formam a tribo de José. Ou seja, que podemos ver aí como aparece Manassés como tribo, e depois aparece José como tribo, e está ocupando o lugar do seu filho, de Efraim. Assim que em José estão representados os da tribo de Efraim. Efraim representa a igreja e José representa Cristo. Vejam no livro das Eras, na página 32 e 33 desse livro, a 34, aqui regularmente todos têm, diz: mas note outra revelação gloriosa nessa tipificação de José. Enquanto estava no Egito, foi dada uma noiva gentia, e na união com ela teve dois filhos, Manassés e Efraim. José pediu ao seu pai que abençoasse os dois rapazes. Ele os colocou diante de Jacó para que Manassés, o primogênito, estivesse à destra de Jacó e Efraim à esquerda. Quando Jacó estava a ponto de abençoá-los, cruzou suas mãos, colocando a mão direita sobre o menor. José clamou: não assim, meu pai, este é o primogênito, à tua direita. Mas Jacó disse: Deus cruzou minhas mãos. Aqui em tipo vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, o judeu, foi dada ao menor, o gentil, por meio da cruz. Mãos cruzadas do Senhor Jesus Cristo. A bênção vem por meio da cruz. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão fosse sobre os gentios em Cristo Jesus, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, do 13 ao 14. A bênção de Abraão veio por meio da cruz aos gentios. Os judeus rejeitaram a cruz, portanto Jesus recebeu a noiva gentia. Agora, voltando à história de José, se encontrando com seus irmãos, você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia isso e insistiu para que todos os irmãos aparecessem diante dele. Ou ele não podia se fazer conhecer diante deles. Ao fim e ao final trouxeram quem tinha faltado. Benjamim, foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez arder sua alma. E quando nosso José, Jesus, vier ao povo que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram à Palestina, sua alma arderá. O pequeno Benjamim tipificava os 144 mil israelitas de toda a terra, que voltaram à Palestina para a sua redenção. Eles estarão ali prontos para recebê-lo. Quem, conhecendo acertadamente a vida eterna, eles dirão: este é nosso Deus, a quem esperamos. Então verão quem trespassaram, e eles lhe perguntarão: de onde vêm essas feridas tão terríveis? Como aconteceu? E chorarão e se lamentarão, cada família por si, todos por si, na angústia da sua tristeza. E aí continua relatando tudo isso que depois podem ler. Já lemos em outras ocasiões, podem ler depois. Agora vejam, aqui o que continua dizendo o nosso irmão William, diz assim que por aí, os da tribo de Efraim aparecem com José. E isso não vamos explicar muito, vamos deixar quietinho, mas José vindo, ou seja, a vinda do Senhor, aí estará a tribo de Efraim. Portanto, há algo aí que ainda não pode ser aberto, mas recordem que José tem a bênção da primogenitura. Sem a bênção da primogenitura, não há reino. Sem a bênção da primogenitura, não há bênção
bênção de Deus. O direito da primogenitura foi de José. Por isso vejam vocês, quando o reino de Davi foi dividido nos dias do rei Roboão, filho de Salomão, 10 tribos foram dadas a Jeroboão, um descendente de Efraim. E encontramos que para unir novamente as 10 tribos do reino de Judá, unir o reino de Israel ou o reino de Efraim, que é chamado reino de Efraim também, porque são as duas pessoas, os dois patriarcas-chave aí, Efraim e Judá. E encontramos que encabeçam os dois reinos. Judá encabeça o reino do sul e Efraim o reino do norte. Portanto, a bênção maior está na primogenitura. Ou seja, em José e, consequentemente, em Efraim. Tem que ser unido, então, Efraim e Judá. Ou José e Judá. Vai haver um aperto e vai haver uma relação muito direta entre Judá e José. Ou entre Judá e Efraim. A conexão é por aí. Não por outras cabeças de tribo. E tudo isso é o que mais marcadamente foi essa relação direta entre essas duas cabeças de tribo, a de Efraim e Judá, que está também aqui, marcado em José, porque José é quem tem a bênção da primogenitura, que através de José passou a Efraim. Mas vejam, houve essa conexão bem marcada e bem direta, essa relação entre Judá e José. Ou, diz ali, ou Judá e Efraim. Não por nenhuma outra das cabeças de tribos. Agora veja aqui nessa outra mensagem, nos diz nosso irmão William na mensagem, Cristo caminhando sobre as águas, que foi pregado 27 de abril de 1998, em Vila Hermosa, Tabasco, México, diz, aqui na página 8 deste folheto diz: e agora vejam vocês, o povo hebreu também terá que ver com essa administração do reino de Deus, não somente em nível local, mas em nível mundial. Mas recordem que ali, como parte do povo hebreu, pois estará a igreja do Senhor, porquanto estará ali. Assim que, desde ali, ela com Cristo reinará sobre todas as nações. E agora vejam vocês, isso tem a ver também com a bênção que Jacó lançou a Efraim e a Manassés. Efraim representa a igreja gentia, como também a mãe de Efraim, e Manassés representa a igreja gentia. Mas vieram fazer parte de quem? Do povo hebreu. E não somente isso, mas que tiveram a melhor parte, porque Efraim tinha a bênção da primogenitura. E José, porquanto tinha a bênção da primogenitura, a bênção da primogenitura foi lançada sobre José quando Jacó abençoou Efraim e Manassés. Assim que podemos ver que a bênção grande da primogenitura tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Manassés terá uma bênção muito grande, uma bênção especial. O povo hebreu, porque estará como cabeça de todas as nações, por causa de que o Messias, Cristo, estará sobre o trono de Davi, ali reinando. E por isso, a nação e a cidade onde estiver o trono, pois é a nação cabeça de todas as demais nações. Agora vejam vocês, o reino de Deus se encontra atualmente na etapa de ouro, a etapa mais importante, e por isso é que poderá receber seus mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos, e os que estamos vivos sermos transformados, porque estamos vivendo
na Era de Ouro. Nosso irmão Branham falou sobre o sino de ouro que tocaria. E vejam vocês, o sino de ouro onde soa? Pois tem que ser na Era de Ouro. Não vai soar em outra era. E se soa a trombeta de ouro, pois não pode soar em outra era. Mas na Era de Ouro, a vinda e a vinda do Senhor, pois não pode ocorrer em outra era. Mas, a não ser na Era do quê? De Ouro. Como ocorreu 2000 anos atrás, que foi na Era de Ouro, porque o ouro representa o quê? A divindade. E a vinda do Senhor, que é a vinda da divindade, não pode se cumprir em outra era que não esteja representada no ouro, o qual representa a divindade. E agora, vejam vocês como, até na vida de Jesus, se refletiu as diferentes etapas pelas quais a igreja passaria, porque sua igreja é seu corpo místico, seu corpo místico. Nós estávamos em Cristo, portanto, por onde quer que ele passou, nós passamos. E a igreja como corpo místico de crentes também passaria em suas diferentes etapas. Agora vejam como vamos ver aqui. Vamos um pouquinho mais adiante aqui também. Vamos continuar lendo aqui essa partezinha. Diz: e a igreja como corpo místico de crentes também passaria em suas diferentes etapas. Por isso é que, vejam vocês, Cristo morreu e ressuscitou. E a igreja do Senhor Jesus Cristo nas eras do obscurantismo, lá morreu. E ressuscitou depois pelo tempo de Lutero. Por aí, começou todo o movimento para a restauração da igreja. Depois, começou o rumor de que Cristo estava no meio da sua igreja. E depois, continuou o rumor. E já quando chegamos à etapa quarta, a etapa reticências. Primeira etapa, Lutero. Segunda etapa, a etapa de Wesley. Terceira etapa, a etapa da Era de Laodiceia. Era pentecostal. E depois, a etapa quarta, que é a etapa da palavra. Isso é a restauração da árvore noiva. E agora, na quarta etapa, vejam vocês, a quarta etapa sempre corresponde à quarta vigília. E sempre corresponde à era da pedra angular. Agora vejam, veio correndo o rumor de que Cristo estava no meio da sua igreja, passando por essas etapas. Mas vejam, onde eles o viram ali, no Monte da Transfiguração, tipo e figura da era da pedra angular, ali com Moisés e Elias falando com ele, e a glória de Deus sendo manifestada, e seu rosto sendo outro, e inúmeras coisas, e depois sua voz. Depois escutaram sua voz. Onde? Em cima, no topo. E ali já não era um rumor, já era a realidade, já era o ungido, o Cristo, ali sendo adotado. Ou seja, já não podiam estar dizendo, será que está no tempo de Lutero? Será que está no tempo de Wesley? Será que está no tempo do reverendo William Branham? Vejam, o rumor continuou correndo, mas vejam onde os discípulos o viram e escutaram sua voz. Foi no topo, em cima, e ali o encontraram. E nós não temos o rumor. Nós temos a realidade, o cumprimento do que Deus tinha prometido nas eras, que esse Espírito Santo se encarnaria no meio da igreja e estaria chamando-os e juntando-os acima da sétima etapa, subindo-os acima, a era da pedra angular, para obter ali a fé de rapto, para assim, quando chegar esse dia de alegria e de regozijo, veja no livro dos selos, na página 373 do livro dos selos,
Nos diz o reverendo William Branham. Já terminando a mensagem do sexto selo, reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus. Agora vejam, a qualquer momento é possível que essa noiva suba, pois já estamos em cima, já subimos. Vejam que todas essas escrituras vêm a ser vivificadas, trazidas à vida, ou seja, o cumprimento completo dessa escritura. Agora estamos vivendo, estamos palpando. Por isso é que temos o avivamento, que ninguém tirará dos nossos corações, porque subimos acima. Isso que dizia o irmão Branham aí em 1963, que ele via, falou, e ele via no futuro. Agora estamos vivendo no presente. Temos esse avivamento, porque estamos acima, em cima, no topo, na era de ouro. E ele já saiu do trono de intercessão. Vejam como essas escrituras já estão se cumprindo. E outras já se cumpriram. E faltam algumas que vão se cumprir. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim. Já não haverá esperança para o mundo. Ali será o seu final. Nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da redenção do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos sob teus braços agora mesmo. Junte os cordeirinhos em teu seio e alimente-os com a palavra, para que sejam fortalecidos para te servir. Os entregamos todos a ti. Vejam esse momento de alegria, de regozijo. É esse avivamento que hoje, neste último dia, a igreja noiva tem. É esse avivamento o qual produziu os trovões o produziram. Agora vejam, nessa mensagem, as profecias para a restauração do reino de Davi, pregado 8 de julho de 2006 em Santiago do Chile. Chile diz, e agora nos encontramos num tempo de preparação, não somente do povo hebreu, mas da humanidade, porque esse reino está muito perto para ser estabelecido na Terra. E isso será o reino de Deus no planeta Terra. Será a restauração do reino de Davi. E o trono desse reino será o trono de Davi restaurado. Mesmo que qualquer um pode dizer, e onde estará o trono de Salomão, que Salomão usou? Não importa. Salomão se sentou no trono de Davi. E depois Salomão fez um trono. E quando o Messias se senta no trono de Davi, não quer dizer que será o mesmo que Davi se sentou literalmente, mas que será esse trono chamado o trono de Davi. E ele será o Davi prometido, terá o título de Davi. Como os imperadores romanos tinham o título de César e assim outras nações podem ter outro título. O Messias príncipe terá o título de Davi, do Davi. Será o filho de Davi. Portanto, temos que estar com nossos olhos bem abertos, porque estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que as profecias correspondentes ao tempo final estarão se cumprindo, cada uma a seu devido tempo. Ninguém forçará a situação para que se cumpra. É Deus quem estará atuando para que se cumpra. E eu oro a Deus para que Deus tenha os olhos espirituais bem abertos para ver o que estará se cumprindo neste tempo final. As tribos de Israel. Nessa pequena conversa que tivemos e vimos alguns ângulos, os quais vimos ali que essas duas tribos representadas em Efraim, ou seja, José, Judá ou Efraim, Judá, como nos disse ali,
essa conexão, essa relação muito direta entre essas duas cabeças de tribo é muito, mas muito importante neste tempo final. Ou seja, está essa vara de Judá e vara de Efraim ou José juntos na mão do profeta. Bom, muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, por esta oportunidade que me concedes em enviar essas palavras de saudação à reunião que está tendo aí na Colômbia, em Medellín, Colômbia, intitulado essa saudação às tribos de Israel. E a todos que estão me escutando que também me enviaram. Toda essa manhã recebi muitos parabéns pelo aniversário a todos os que me enviaram os parabéns. Obrigado por essas bênçãos tão formosas que me enviaram tanto a mim como a minha esposa Sara e minhas filhas Sara, Esther e Érica, que através delas me enviaram esses parabéns. Que Deus os abençoe grandemente a todos. E verdadeiramente vi o regozijo, a alegria, o regozijo de todo um povo nesse dia do meu aniversário e me coloco a meditar. Como será quando estivermos todos jovenzinhos e chegar esse dia de regozijo, como lemos ali, que estamos desejando que chegue esse dia de regozijo, de felicidade, de regozijo, o qual ali na página 373 diz: estamos esperando que chegue este grande dia de alegria. E me remontei a essa porção da Escritura, vendo esse regozijo do povo latino-americano e caribenho e de outros países também que me enviaram, até da África, Espanha, em todos os lugares onde há latino-americanos. Assim que estamos vendo somente uma pequena porção desse grande dia de alegria, onde veremos novamente os que partiram, tanto das eras passadas como os do nosso tempo, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Voltaremos a vê-los nesse grande dia de alegria. Uns levam tempo já que se foi um ser querido, um irmão da congregação ou da família e fazia parte da congregação. Outros um pouco menos tempo, outros dias, outros não sabemos se ainda faltam alguns para que complete esse número dos que vão ressuscitar. Mas vejam, será um dia que esse regozijo será eterno. Porque já sabemos que não vamos nos separar um do outro e que estaremos nos vendo por toda a eternidade. Não é isso? Ou não será isso um dia de alegria? Um dia de regozijo? Assim que estejamos preparados, estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos e, como ele disse ali, ao final aqui deste extrato, que orar a Deus. E eu posso dizer também, cada um de vocês pode dizer também, diz: eu oro a Deus, para que Deus nos tenha os olhos espirituais bem abertos, para ver o que estará se cumprindo neste tempo final. E que não nos escape nada, mas que toda bênção e toda promessa que Ele cumpriu
Ou seja, que Ele falou para ser cumprido nesse tempo final, possamos ver, possamos crer nela e possamos receber. E assim que se cumpram essas promessas em cada um de nós. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E já no dia de amanhã, nos veremos sob o tema que já está programado para amanhã, o qual esperamos grandes bênçãos da parte de Deus para todo o seu povo. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus te abençoe grandemente e continue te usando grandemente na obra do Senhor, a favor de todos os ministros e todos os irmãos, e que Deus amanhã também te use grandemente a favor de todo o povo de Deus. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.